Nesse vídeo, a gente vai tratar de 3 assuntos que podem ocorrer no seu sistema aí, né? Pode ser Debian ou no Linux de um modo geral aí, devido a algumas configurações que eventualmente o usuário precisa fazer no seu sistema para adequar ele a seu uso, e mais tarde, com algumas atualizações ou coisa do gênero, pode acabar dando algum tipo de problema aí e precisa corrigir esses problemas aí para poder continuar usando o seu sistema com todo o conforto aí. Então a gente vai falar sobre o problema dos repositórios do Flatpak, que de repente param de responder, o problema do pulse áudio, de ficar repetindo o som de eventos do sistema, como tirar foto da tela, ou então montar e desmontar a unidade de USB, e o terceiro é mais um utilitário do que um problema, que é para você espelhar o seu celular Android no Linux ou no Debian, no caso aí. Então primeiro vamos lá. Primeiro, o problema do Flatpak. Eu notei aí que tem alguns usuários chiando que o repositório do Flatpak ele para de funcionar depois de algum tipo de atualização e tal. Então é o seguinte, o repositório do Flatpak, como FlatHub e tal, podem eventualmente sofrer alguma mudança de domínio ou do IP, porque isso aí é um serviço que é dado, entre aspas, grátis para o usuário, porque o pessoal, pelo menos por enquanto, o Flatpak não cobram nada, pois isso custa dinheiro, e os caras têm que viver de alguma coisa aí e começar, eventualmente, também a cortar custos e tal, e o site pode sair do ar e o usuário fica sem saber depois o que fazer. Isso normalmente acontece quando você vai dar o Flatpak Update e aparece dizendo que não foi possível acessar os índices dos repositórios, que não sei tal, como acontece no Synapse. Então, no próprio site lá do Flatpak, ele mostra como você pode adicionar repositórios Flatpak, que não tem só o FlatHub, tem outros aí, mas o mais conhecido mesmo é o FlatHub. Você vem aqui em Quick Setup, ele mostra como é que você faz a instalação do Flatpak, apt-get install Flatpak, pronto. E depois tem também lá o pluginzinho lá para... Cadê? Vamos ver aqui no Debian. Debian. Vamos ver no Debian. Flatpak. Esse aqui é para fazer a instalação junto do programas, que é esse daqui, quer ver? Que é esse programa aqui, né, que faz a instalação de programas, sem ser o Synapse. E o comando que você tem que dar no terminal é esse daqui para para adicionar o eventual repositório que tenha sido retirado do seu sistema aí, por alguma razão maluca que sempre acontece por alguma coisa. Então você dá lá um Flatpak, tem que estar como root, lógico, né? Ou então manda sudo Flatpak de remoto, isso aqui e tal. Ele só vai adicionar esse repositório se por acaso ele não existir no índice de repositório que está configurado no FlatHub. Aí você instala, é rapidinho, só adiciona, ele não instala nada, ele é Rapidex, reinicia a máquina aí, eventualmente, se você tiver colocado os plugins, não adianta você vir aqui e desinstalar os componentes e instalar de novo, que não vai funcionar. Você tem que, no caso, então, fazer essa situação aqui e o seu repositório Flatpak volta a funcionar bonitinho, sem problema nenhum. A segunda ziquezira é em relação ao pulse áudio, como eu falei para vocês aí, que às vezes o som fica se repetindo de eventos do sistema. Por exemplo, vamos ver aqui, né? Esse aqui. Quando você for, num caso, capturar a tela, esse som, ele fica plim, 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 repetindo, até você ficar de saco cheio, ou até o sistema resolver parar com esse tipo de situação. No meu caso, o problema é referente a esse tipo de configuração aqui. Como eu falei, no meu caso, né? Eu coloquei algumas linhas de configurações de configurações no pulse áudio para ajudar a diminuir o barulho de fundo que esses microfones perereca que custa 30, 40 reais, e até os mais caros mesmo, produzem, né, o ruído de fundo muito alto, e você fica com um som muito ruim para poder fazer gravação como essas que eu faço aqui, ou então em lives, ou então explicando, avançando, como fazer como é que dá o nome? Quando o cara tá jogando o jogo e mostrando como é que se joga, os macetes, aquele negócio aí, acho que é o walkthrough, um negócio assim. E fica aquele
chato pra caramba, né, para perturbar. Então eu mostrei num vídeo aí, que eu vou deixar na descrição do vídeo aí, que mostra como é que você pode fazer esse tipo de configuração no Pulse Áudio, para você ter uma melhora nesse som do microfone, que é uma espécie de filtro de ruído de fundo, como tem, por exemplo, em drivers para o Windows e no próprio Mac também. Só que, como estava colocado lá no vídeo, ele acaba colocando também esse Echo Cancelled também aqui no áudio interno, igual esse de baixo aí. Então, quando você vem aqui, entra nas configurações, coloca áudio interno. Quando você reinicia a máquina, ele volta a ser esse estéreo analógico, e não é isso que a gente quer. A gente quer colocar esse aqui direto como áudio interno e esse aqui como a entrada, né? Como o Echo Cancelled. Então, o que a gente faz aqui? A gente vai editar esse arquivo aí, né, o etc. Pulse Default PA, vai lá no fundão. Então, as linhas que foram inseridas foram essas aqui. Essa 1, 2, 3, 4, essas 5 últimas linhas aqui. Começa aqui e termina aqui. Só que você tem que desabilitar essa penúltima linha aqui, para que quando você reiniciar a máquina, o line out não volte ao Echo Cancelled, para que ele fique, para que o sync default seja o line out, o áudio interno, e mantenha o set default source como Echo Channel, Echo Cancel, isso aí, para manter no dispositivo de entrada. Aí você marca esse item aqui. Não estou dizendo que vai acontecer no seu sistema dele ficar desse tipo aqui, mas provavelmente sim. E esse erro que está dando na minha máquina foi justamente esse áudio cancelled, que fica fazendo o som ficar repetindo os sons de sistema, né? Repetindo quando você faz esse tipo de configuração. Aí você fez essa mudança aí, reinicia, Ctrl A para salvar, Ctrl X para fechar, reiniciar a máquina, e você vai voltar com o seu som. Pelo menos eu espero que o som volte ao que era normal também. Aí, se por acaso não funcionar, você tem um modo mais cabeludo, que seria esse daqui. SUSR, aqui é Share Sounds Free Desktop. CD estéreo. E você tem esses sons aí dos sons de sistema. Se você tiver algum aí que você não tem aquele tipo de configuração que você fez, mas que o som fique repetindo, fica repetindo aí e tal, você pode simplesmente renomear o som, eventualmente, que está dando problema, para um outro aí qualquer, e pelo menos o som não vai ficar repetindo o tempo todo. É incômodo, não dura muito tempo, fica 10, 20, pode ficar até 30 segundos e tal, até de veneta que isso dá, e também é de veneta que para quando começa a fazer esse tipo de repetição de som. No meu caso, quando eu fiz a primeira vez, era esse Screen Capture, que era o de capturar a tela, né, aquele barulhinho de obturador de câmera. Simplesmente renomeei ele para Screen Capture tracinho desabilitado, e o som parou. Mas aí, fiquei com aquele... Aí eu falei, não, deve ter um jeito mais prático de fazer isso. Aí eu fui descobrir que era o problema mesmo naquele lance de configuração lá no meu Pulse Áudio, do Cancelled, que estava também entrando na parte de som. Pelo que eu vi, estava atrapalhando justamente o servidor de som de funcionar corretamente nesses eventos de som do sistema. E o terceiro é o lance de espelhar o celular, né? O espelhamento do celular é o seguinte: você vai precisar primeiro, aqui, deixa eu ligar o meu, ver se já está aqui, já liguei o meu aqui. Você vai instalar, então, vamos dar um clear, 2 pacotes. Você vai instalar 2 pacotes. Pode ser vamos fazer pelo Synapse, que eu já fiz no meu aqui. Então vamos lá. Seria sudo install. Seria o programa ADB, que faz parte aí do SDK aí de desenvolvimento para Android. Você vai instalar aí, ele vai instalar as dependências. E o outro é o SCR CPY. Deixa eu ver se é esse mesmo. Já está instalado já. E o outro é esse SCR
SCR-CPY, para você poder fazer o uso do celular e tal. Então, você tem que habilitar o modo de depuração do seu celular. Primeiro, deixa eu habilitar aqui, então, a tela do celular. Então, eu vou fazer aqui, eu já instalei o ADB, então vou iniciar o ADB Start Server. Eventualmente, no seu celular já conectado ali no telefone, pode aparecer um pedido de senha, né? De confirmação de conexão entre o seu computador e o celular. E para chamar o programa seria. Cadê? SCR. Não. Screen, né? SCR CPY. Então tá aqui, apareceu o celular. Então, para você poder fazer esse tipo de situação aí, você tem que habilitar o modo desenvolvedor ou de programador do seu celular. Então você faz da seguinte forma: você vai abrir aí o seu Android, vai vir em configurar, vai lá no fundão, vai clicar sobre o telefone. Aí você vai descer, você vai ver lá, você vai procurar algo aí como número de versão, ou versão number, ou alguma coisa assim, que é esse daqui, e você vai dar 7 toques na tela. Se você já não tiver como programador, como esse aqui, ó, ele já é um desenvolvedor. Você vai dar 7 toques aí, até aparecer parabéns ou congratulations, você habilitou o modo programador. Nem lembro qual é a mensagem que aparece, já faz tanto tempo que eu fiz isso daí no meu, mas você vai habilitar assim então o modo desenvolvedor que você vai poder usar nessa situação aqui, ó, programador. Isso aqui, ó, programador. Se tiver desativado, você vai e ativa aqui no pitoquinho aqui. E você vai ter que habilitar isso aqui, ó, depuração USB. Se não tiver habilitado, você habilita. Você tem que fazer isso antes de conectar o telefone no celular para fazer com que a tela apareça. Então, primeiro você faz isso no telefone, né? Você bota ele você transforma ele, você habilita o modo programador nele, habilita também a depuração USB. Quando você conectar, pode aparecer esse íconezinho aqui de depuração, ó, depuração USB conectada. E você pode fazer então essa situação aqui de instalação desses dois programas, do ADB e do SCR CPY, para poder ter acesso à tela do celular, a tela do celular no seu computador. E é bem útil também aí para, eventualmente, você precisa fazer algum tutorial aí, como estou fazendo aqui agora, ou alguém que precise mesmo do celular na tela para dar aula para a terceira idade, última idade, primeira idade, ou qualquer idade aí que precisa de uma tela grande mostrando no display em vez da pessoa aí de mês em mês mostrando, é assim, é assado, que assim todo mundo vê, olha a dificuldade que todo mundo está tendo. Então não precisa ser uma coisa assim individual, depois vai em um, vai em outro, não. Os problemas estão acontecendo, ó, se faz assim, e mostra no celular e a pessoa vai, que está com essa dúvida, vai e repete no seu próprio celular e tal. E tem outras utilidades também, você pode usar também, você pode entrar aqui também, cadê? YouTube, só que se bem que aqui é besteira, né? Você entra no YouTube, bota o vídeo para tocar, você vira o telefone, eu vou virar agora. Você pode deixar ele também aqui em tela cheia, né? Aumentando aqui e tal. E você tem aí o seu celular, botar o normal. Você tem aí o seu celular espelhado, bonitinho na sua máquina aí, para poder usar aí, dar um uso qualquer que você precise. E você pode usar tanto o mouse, por exemplo, vou clicar aqui em configurar, né? Estou clicando aqui. Você pode usar o mouse também para fazer as mudanças de aqui. Tudo usando o mouse. Bem prático. E é isso aí o nosso vídeo que a gente tem para hoje. Então, a história é de sempre, né? Se você gostou do vídeo, você assina o canal, dá um joinha, comenta, peida, fuma, dá um likezinho aí, mostra para a putada aí da rede social. Também, se não gostou e não quiser assinar, também não assina, que eu tô cagando. E depois a gente vem com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!